Bom, aqui a gente já vai entrar no ar, tá? E já tá no ar já. Fazer igual às vezes que eu faço, eu entro no ar, não coloco o som, não ponho para ir no ar no Facebook, é só uma benção. Agora foi. Mas eu vejo que sempre. Agora tá tudo certo, já estamos no ar já. E depois teve um dia também que ele disse que também não funcionou nada, que também não é isso. Tá certo aí, né, Ivan? Tá legal, né? O Marcos tá legal. Tá normal. Tá beleza. Você tá. Beleza. Você tá dando tudo certo aqui. Bora lá então, vai. Aí, boa noite, seu Miguel Arcanjo. Domingão, dia 14. Todo mundo aí, né, com clima de Copa do Mundo. É Brasil, aquela expectativa. Mas hoje a expectativa aqui vai ser outra, tá bom? Vamos dar aqui um boa noite aqui para o nosso amigo Evandro. Tudo bem, Evandro? Opa, muito bem. Você tá alegre? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos porque ela estava comentando sobre a seleção e acabei perdendo meu tempo, acho. Calma, é só o primeiro jogo, né? Tem que ter. É o primeiro jogo. A tendência é piorar, né? Não, acho que não. Puta, vou tratar. O Haiti também não tirando os caras mais. Aí também não dá, né? Se não ganhar. Eu acho que não, mas não é possível. Bom, nosso entrevistado de hoje aqui vai ser o... Quando eu olhei o Marcos, o Flower que você mandou lá, eu falei, Marcos Avagnani, muito diferente, né, mano? Aí depois... tá mais jovem, né? Aí depois eu vi lá a filha, peraí, é o Marcos Avagnani filho. Olá, boa noite, Marcos, tudo bom? Boa noite, pessoal, tudo bem? Pô, eu acho que esse nome não precisa nem falar, que você é filho do Marcos Avagnani, o ex-vereador, é isso aí ou não? Isso, correto. Mais conhecido como Marquinhos Paraná, né? O nome também, de guerra. né? Agora, ele como vereador, você não pensou em entrar também na política, não? Ou... Por enquanto eu não pensei. Por enquanto você está Por fora. enquanto eu não pensei. Gosto de política, acompanho, né, a política local. Comenta bastante, né? Comento, sempre tento conversar com o pessoal, né, os meus amigos, os munícipes, os colegas aí sobre a política, mas participar a um cargo ainda não tive, né? A vontade. Não pretendo por enquanto. Futuramente ele vai, né? Essa conversa... de repente, quem sabe, né? Tudo se encaixa na hora certa, né? Mas vamos lá. Apresenta pra gente aí. Quem que é você, o Marcos? Então, meu nome é Marcos, como já foi falado, né? Filho, né? Filho. Não o Marquinhos Paraná, mas é o Marquinhos também. Eu sou formado na FATEC de Tapetininga, né? Fiz 2 cursos já. Fiz comércio exterior na FATEC e análise e desenvolvimento de sistemas, que atualmente é a área que eu trabalho é de tecnologia, né? E aí agora nós temos o coletivo, né? O Reflorestamos, que é um coletivo voltado aí para o meio ambiente, para a gente executar as ações, né? Referente a reflorestamento na área urbana, debater sobre, né, os assuntos que a gente precisa abordar no município, né, levar informação à população e prestar esse apoio também, né, aos amigos, fazer essa união com os colegas, sempre conhecendo mais gente. Bom, legal, né? Legal. Eu você. Não, pode falar. Por que você escolheu análise de sistemas, né? Então, quando eu fiz comércio exterior, eu não consegui emprego, eu tive uma dificuldade de arranjar emprego na área. E aí, né, eu pensei, né, a área de tecnologia, ela tá numa ascendente, então vou tentar fazer um curso, até porque a FATEC é uma faculdade pública, né? E é de fácil acesso, tem Tapetininga, Capão, Sorocaba,
E foi mais pela tentativa de emprego e acabei É me uma encontrando. faculdade de tecnologia, né? Isso, é uma faculdade de tecnologia, né? Inicialmente ela não tinha carga horária para ser como ensino superior, porém quando eu entrei ela já teve carga horária para ser um ensino superior. Então eu fiz 3 anos, né? E agora recente eu prestei o vestibular da Univesp, que tem ali um polo no Pica-Pau, aí eu vou fazer engenharia da computação ali agora. Eu prestei ali para fazer, sabe o quê? Foi engenharia também, Sim. né? Mas Produção, muito né? puxado, mano. Engenharia de Muito puxado. produção? Era arquitetura, engenharia. Era engenharia do quê, hein, cara? Engenharia da computação, na área de tecnologia. Que Era tecnologia, mas muito puxado. Isso, ali eu acho que tem dados. É muito Não, tarde, porque né? assim, acontece o seguinte, o pessoal acha o seguinte, o Marcos, que o AD, você fazer AD, é fácil, mano, é 10 vezes pior do que presencial, cara. Mas abre essa possibilidade para que as pessoas trabalhem, né? E você consiga. Exatamente, mas aí o que acontece? Não querendo cortar você. O cara trabalha, tá? Então ele chega, vai lá, assiste as aulas, beleza. Mas aí o que acontece? Como a coisa é cômoda em casa, ele fala, hoje eu não vou assistir. Tá? Aí ele deixa 2, 3 dias. Quando você vai pegar, você não acompanha mais. Pô, eu posso falar porque eu faço EAD. É assim, se você, no popular, der uma moscada, Isso. você já perdeu o fio da meada, né? Isso. Aí você fala, agora já perdi agora deixa pra frente. Eu faço, mas por um lado é bom porque eu trabalho. É bom por causa da flexibilidade, então, né? Como ele porque falou. porque eu também, eu agora faço cursinho também. Então, o cursinho, infelizmente, tá difícil de eu ir, porque às vezes eu chego no serviço tarde e chega muito cansado. E infelizmente é difícil. Não rola um cara só, num corpo só, né? Não dá, né? Esse é um assunto bem atual, né? A gente está vendo essa questão da escala 5x2, em relação à produção, né? Da pessoa, a produtividade. Mas eu acredito que vale a pena o sacrifício, eu sei que é difícil, né? Durante a pandemia nós tivemos esse teste em relação aos estudos, né? Todos em EAD, e foi complicado, né? É difícil, mas é como a forma como eu penso, né? O tempo ele vai passar independente se você fizer com uma faculdade ou não. Não tem Então, onde correr. Isso aí que você falou também sempre, assim, ó, se eu fizer, o tempo vai passar. E se eu não fizer, Vai passar do também. mesmo jeito. E aí Vamos depois você vai aproveitar. pensar, pô, poderia ter feito, mas nunca é tarde para a gente começar a estudar, principalmente um ensino superior, ou às vezes você quer fazer uma transição de carreira, né? Que nem foi o meu caso, eu fiz comércio exterior, não consegui, vou para a área de tecnologia. E ali eu vou me adaptando, acho, a conseguir, né, um emprego, conseguir um estágio, assim a gente foi galgando, né? E me encontrei na área de tecnologia. Porém, o mercado de trabalho, ele solicita que você sempre esteja atualizado, né? Sempre, né? Então, não tem para onde fugir. Eu quero fazer também, por esse assunto, eu quero fazer engenharia, sabe? Também é bem puxado. Se fosse o horário que eles estão falando na Univesp, que tem ali no Pica-Pau, é corrido. E acredito que agora esse trabalho meu também não dá, porque às vezes também não bate horário, né? Você tem que pegar legal e não Porque se ficar depois chegar no metade do caminho, já perdeu o tempo, hoje né? não, amanhã não, hoje eu tô cansado. Aí quando você olha a matéria, aí, meu, agora nem sei o que o cara tá falando mais. Já era. Mas vamos lá, você, qual que é o seu projeto? Eu tô aqui com um folder aqui que o nosso amigo mandou aqui, que fala reflorestando, projeto Reflorestando São Miguel Arcanjo. O que é esse projeto Reflorestando São Miguel Arcanjo? O SMA, né? Isso, a ideia partiu, né, da análise do cotidiano mesmo, né? Você anda pela rua, você vê o aumento, né, de construções, né, a degradação da arborização urbana, né? E aqui eles estão arrancando todas as árvores, tá? Sim. Esse projeto ele veio exatamente no momento em que o pessoal, em vez de estar reflorestando, ele está desmatando tudo. E é até engraçado, porque quando eu fiz a faculdade, eu iniciei, se não me engano, em 2018, concluí em 2021, a minha intenção foi fazer um aplicativo relacionado ao projeto, né? Mas eu ainda não tinha essa intenção de fazer um coletivo, mas eu já pensava. Seu TCC foi isso, não? Não, meu TCC foi outra coisa. Esse foi um projeto que lá tem as feiras, né, dentro da FATEC de apresentação de projeto todo ano, e esse foi um projeto que eu iniciei
né? Cheguei a fazer o aplicativo certinho, da forma como eu imaginava, mas eu ainda não tinha essa ideia de coletivo, né? Eu já tinha essa sensação de que a gente estava perdendo a arborização urbana, né? Que a gente estava expandindo o perímetro urbano e a gente precisava achar ali uma solução, resgatar alguma coisa que nós pudéssemos trocar essa ideia com a população, com o poder público, auxiliar o poder público, né, nesse sentido de execução. E aí concluí a faculdade, ficou em segundo plano e foi passando. E aí comecei a trabalhar viajando, né? E acabou que o tempo ficou meio apertado para eu desenvolver as minhas ideias, então o projeto ficou parado em relação a esse aplicativo. E aí em 2024 reuni, né, alguns amigos que a gente já trocava essa ideia em relação ao meio ambiente, essa observação da cidade, como ela estava crescendo. E aí eu pensei, falei, pô, acho que eu vou tentar reunir o pessoal e fazer um plantio, né? Pelo menos uma vez por mês, a gente vai lá, planta, né, numa área pública, avisa a prefeitura, vê se a prefeitura tem interesse em contribuir com mudas que a gente tem no viveiro municipal hoje, né? E aí foi mais ou menos nesse sentido. E ao longo do tempo a gente foi se encontrando, pessoas que às vezes eu passava pela rua e nunca tinha conversado. E eu falei, pô, acho que a internet é o meio que as pessoas vão se encontrar ali. Eu não consigo conversar com todo mundo, não conheço todo mundo, acho às vezes meio invasivo separar a pessoa, viu, vamos lá Plantar uma árvore. Mas às vezes você expondo ali na rede social, né, a pessoa fala, pô, bacana, vou participar, e foi Os o que interessados aconteceu. acabam chegando, né? Foi o que aconteceu. Inclusive, recente, até tem um amigo nosso aí, que eu queria citar ele já de primeira, que é o Davi. Ele trabalha ali na Casa de Parafusos hoje, e aí a gente já se conhecia, assim, na época de adolescente, né? Mas a gente meio que não trocava ideia, acho que a gente não se curtia na época, né? E aí até brinco com ele, fala, cara, eu nem queria conversar com você, a gente tinha o mesmo grupo de amigos, andava lá, né, tinha As ideias batiam. Aí agora a gente virou super amigo, então essa ideia do coletivo foi uma forma de a gente fazer Legal. amizade, né, de entender que nós temos visões iguais, a gente pode compartilhar delas e ser amigos, né? Conheci o senhor Hélio também, que O Hélio é pioneiro nisso aí, né, cara? então, o Nossa. Hélio me ajuda bastante nesse sentido, ele contribui demais para o coletivo. Já conhecia ele da época que ele tinha lanchonete, né? Mas aí hoje ele se tornou um grande amigo aí, ajuda bastante. Hoje, inclusive, na manhã a gente fez uma manutenção nas mudas aí, e foi eu, ele, minha namorada, a gente teve lá, né? E seu Hélio, a família Dona Wanda, né? A irmã do seu Hélio, tá? E esses plantios, depois eu quero que você fale para mim a respeito da iniciativa, tá? De espalhar aqui as casinhas de cachorro de papelão na cidade. Tá? Esse é outro papo. Isso aqui é alguém que mandou perguntar para você. Uhum. Tá? Em relação a esses plantios, eles são feitos aqui no perímetro urbano da cidade ou nos bairros, nos sítios, ou na cidade mesmo? Sim, a intenção inicial é que nós fizéssemos aqui no perímetro urbano, né? Porque eu moro aqui na zona urbana, então eu tenho essa visão sobre a zona urbana, e a gente compartilha ali no grupo da mesma visão em relação a isso, né? Da necessidade de ter mais árvores, né? Em relação à sombra, né? Em relação à preservação de áreas permanentes, que nem Córrego do Passinho, Guapé, né? E, assim, a gente não estendeu ainda para a zona rural. Né? Então, em relação também ao plantio ainda, o Marcos, há um receio, claro, eu creio que em relação aí ao que vocês estão fazendo, vocês já devem, com certeza, ter tomado aí essas precauções. Que o pessoal reclama muito, o pessoal que eu falo é o pessoal da CPFL, tá? Que são plantadas árvores que elas não são compatíveis para aquele lugar. Então a árvore cresce demais, acaba chegando na fiação, aí vem os caras e não poda. Chega e já corta do jeito que eles enxergam que acho que deve cortar, e todo mundo reclama depois. Há essa preocupação em plantar árvores que, enfim, claro, de repente ela pode até crescer e alcançar a fiação. Ou do outro lado da rua, no caso também, que não tem a fiação, né? Como é que funciona isso? Sim,
do que a gente propõe, né? É sempre dar a prioridade para árvores nativas do nosso bioma, que é a Mata Atlântica, que eu acredito que esse é o papel mais importante, que a sociedade precisa ter essa consciência em relação às árvores nativas, a gente preservar, priorizar no plantio, né? E essa preocupação em relação às calçadas, nós não plantamos em calçadas por enquanto, né? A gente faz, às vezes, na frente da casa de um colega, né? Mas a gente tem essa preocupação, até porque existe lei que ampara, dentro da lei municipal, né? Que ampara em relação ao espaçamento, né? Em relação ao meio-fio, tem que estar a 20, 30 centímetros do meio-fio. Tem lei que você não pode cobrir ali o pé da árvore para que a água possa permear. Se você cobre o pé da árvore com cimento, o que ela faz? A raiz vai subir, vai estourar toda a calçada, né? E aí você falou em relação a algumas espécies, né? O que acontece muito por exemplo, duas espécies que eu acho que são assim bem características para a nossa cidade, de políticas erradas, né? Até por falta de informação das pessoas que à época talvez administravam a cidade em relação à secretaria, são as figueiras, né? Descendo o posto ali do lado da rodoviária, sabe? Tem aquelas árvores bem no meio dos canteiros, que são grandes, que ela São umas árvores enormes, né? Isso, essas são figueiras, que elas são árvores exóticas e invasoras, né? Então, são árvores que não são do nosso bioma, não são da nossa região, que foram introduzidas aqui e ela se adaptou tão bem e ela acaba devastando, né? Por exemplo, ali não tem espaço para ela crescer, as raízes estão estourando a questão da calçada, do calçamento e da rua, né? É uma árvore inadequada. Inadequada não pra só aquele para local, né? aquele local, inadequada para o nosso bioma, tá? Por exemplo, se você planta uma figueira daquela, ela acaba tomando o lugar de uma árvore que era nativa, porque ela tem raízes muito potentes, ela chega muito profundamente ali no solo, ela acaba tampando, por exemplo, as árvores nativas, ela concorre, né, com as árvores que são nativas, porque ela se adaptou muito bem. Na realidade, ela é uma predadora. Se Em relação às outras, se né? você for pensar outra espécie que tem já por lei que ela não deveria ser plantada, é o que a gente chama de tulipa africana. Tem ali no Guapé uma que dá uma florzona laranja, não sei se você já viu, ficou 6 meses, ela é linda, né? Você fala, nossa, que árvore bonita, tem uma flor laranja, porém ela solta dentro da flor dela, ela solta um líquido que ela acaba matando, beija-flor, passarinho, ela é prejudicial. E tem lei que ampara para a gente poder fazer a supressão dessa árvore e não é feita, né? A gente então precisaria que substituir essas árvores de forma ordenada, de forma projetada. Para isso a gente precisa do poder público estar sempre presente, né? Recentemente foi feito o plano de arborização municipal, não sei se vocês chegaram a ler, mas foi feito, acredito eu, se eu estiver errado aí o pessoal pode me corrigir, mas o promotor meio que solicitou que a prefeitura fizesse um estudo, um levantamento em relação à arborização urbana aqui, e foi feito esse estudo, tem ali, né, um plano de arborização, e ali tem as espécies adequadas que você pode plantar. Mas a gente precisa de muito trabalho, principalmente do poder público, e que esse trabalho não seja, por exemplo, troca uma gestão e aí você tem uma outra ideia. Ela tem que ser contínuo, um trabalho contínuo, independente de quem seja a gestão. Né? Um projeto, né? Um projeto a longo prazo, porque plantar uma árvore, você pode plantar, mas ela demora 3, 4 anos para crescer, e depois que ela cresce, se você plantou ela de forma errada, ali, a espécie errada, causa que o Ias acabou falando, né? A SPFL vai dar preferência, né, para fazer a supressão, a poda em relação aos fios de energia. E pelo que eu tô vendo ele falar, plantar árvore não é coisa de amador, não. Foi isso o tempo, né? O cara pegava uma árvore e plantava uma árvore. Tem que saber. Fazia um buraco com a cavadeira e colocava ela ali e já dava. Não, até plantar é simples, mas eu acredito que A a gente precisa ter essa preocupação em relação à espécie. Isso é que o coletivo, a gente se preocupa, né? Trocar essa ideia sobre a espécie. Para nós, tem muitas espécies que a gente fala, não, vamos plantar lá, e aí sempre tem, né, o pessoal, por exemplo, que é da área, né, ou é formado em biologia, né, ou é engenheiro,
E aí, por exemplo, o Leonas, que é o atual secretário, já deu esses toques para a gente, ó, são essas espécies, né? Tem o Everton, que acho que já veio aqui também, o Everton participa ali com a gente, então sempre tem essas pessoas que são técnicas, que auxiliam a gente a estar escolhendo essas espécies, né? Auxilia, ó, quais são os locais, a gente vai lá, avisa a prefeitura, nós vamos fazer aqui, beleza, tá certo? Então a gente vai fazer tal dia. Então, sempre uma vez por mês a gente está tentando plantar. Agora que é época de frio, nós evitamos plantar. Então, de maio a mais ou menos agosto, o solo acaba ficando mais gelado, pode travar a muda, ou pode perder a muda, então não é interessante. Eu não sabia disso, sabia disso. Não que você não possa fazer o plantio, Mas o mas trabalho ele não pra é ela interessante. é lento também, né? Ele pode travar a muda. É um trabalho o maior, crescimento. né, para você poder... Isso, O então solo não está fértil. Então. o solo ele tá gelado, né? E a planta ela vai precisar ter sol, né, com constância. Então o solo estando mais gelado vai travar, é o que às vezes um produtor rural passa, né? Você pega essa época de geada, produtor de estufa aí Então, sente muito, né? o que eu estou vendo uma coisa aqui, Marcos, o que acontece, é isso que a gente está conversando aqui, tem muitas árvores, conforme foi aí relacionado, que elas são árvores que realmente elas são inadequadas para determinadas localidades, principalmente aqui para o perímetro urbano. E a gente vê, claro, falta informação, tá? Pessoal da prefeitura, o mesmo da CPFL, a CPFL é mais em relação aí à fiação, né? Mas a prefeitura arrancando algumas árvores e as pessoas não sabem o porquê. Porque pro cara numa árvore bonita dessa, Na praça mesmo, eu também sou leigo, Então, eu falei, porra, a gente não sabe. Daqui. Então, possa ser que realmente aí o que está acontecendo são você substituir, né? Você tirar algumas árvores que não são adequadas, que trazem aí prejuízo para as outras que estão em volta, conforme a gente falou aí, para você poder plantar uma que não traga aí esse tipo de dor de cabeça, vamos dizer assim, e acabar matando as outras, ou não? Sim, como nós falamos, né, em relação a esse projeto ao coletivo, a ideia é essa, de levar informação para o pessoal, né? Nós entendemos que nem sempre é uma obrigação do poder público, a gente tem que jogar toda a responsabilidade só para o poder público, precisa melhorar diversas questões do poder público, mas nós, enquanto cidadãos, a gente precisa estar presente também, até porque nós temos meios de informação. Hoje todo mundo basicamente tem internet, Tem como se né? informar, Tem né? ali o grupo, quem quiser pode ir lá perguntar na página do Instagram, a gente vai auxiliar, como acontece muita gente pergunta, ó, o que você acha? Tem um espaço Eu já perguntei assim, esses dias também, né? então, a gente tem um espaço assim, o que você acha? Qual que vocês recomendam, né? A gente vai lá, debate, fala, ó, essas espécies são as recomendadas para esse espaço, né? E aí a preocupação que você falou em relação à CPFL, eu acredito que é mais nas calçadas, que é onde passa a rede elétrica ali, né? Então, mas você tem muitas árvores que talvez uma poda bem feita poderia resolver, não precisaria fazer a supressão, né? Existem algumas podas, né? Precisa de profissionais competentes para que façam essas podas, precisa. Tem árvores que são inadequadas, como a gente falou, em algum momento ali perto da rodoviária vão arrancar aquelas figueiras, a população provavelmente vai Então, mas reclamar. essa é que eu necessito desse Aí assunto. é que falta a informação. Isso, mas é como eu já... o secretário anterior era o Wesley, né? E aí, quando mudou a gestão, nós fomos lá, né? Foi eu, o seu Hélio, o Everton, que é representante do Condema, nós fizemos uma reunião e nós levantamos exatamente esse problema daquelas árvores na questão, né? Então, nós falamos, pô, vocês vão arrancar? Beleza, vão arrancar porque é uma árvore exótica, tá quebrando a calçada, tá chegando... Foi um plantio errado, porque o canteiro é muito pequeno ali, né? Aquele meio. E então, você faça um estudo para você plantar paralelamente, nas calçadas paralelas, até porque as calçadas ali, elas têm um espaço correto, né? Então, vocês vão arrancar, mas faça a substituição, avise os vizinhos, falar, ó, tal dia a gente vai fazer tal coisa por causa disso, tudo bem, ó, é preciso, é necessário para Isso, é informação. mas o que acontece é que vai lá, suprime, vai lá, faz a poda de qualquer jeito, não avisa a vizinhança, Não. às vezes ali a pessoa plantou aquela árvore, um familiar plantou e ele vai na rede social, vai reclamar, ele vai na prefeitura, ele vai reclamar, porque é sentimental para ele, é uma árvore que ele entende como importante,
né? Então, O acredito calor também é muito bom, aí você percebe. Aí você percebe quando você arranca uma árvore a importância, principalmente na sombra. Você vai descer para o centro, cara, você não consegue uma sombra tão fácil hoje como era antigamente. difícil. Cara, ninguém consegue. Aí, vaga para carro, a galera vai lotar a vaga para carro. Todo mundo tá ali dentro do ar-condicionado e quem não tem a condição de andar, né, de ter um carro, vai ir a pé até o centro ali. Cara, é complicado num dia de calor. Então, você vê a importância de uma árvore ali, né? Realmente. Eu queria completar. O seu projeto assim tem uma meta assim de o plantio, de quanto de plantio até tal data, ou não, ou é conforme o tempo, conforme vai indo, ou não tem tipo um plano detalhado. Sim, não tem um limite de data. Até a data a gente pretende plantar 1.000 árvores. Eu acredito que isso que a gente está chamando a atenção é para o resto da vida, porque a gente sempre vai ter as contradições entre o poder público, entre as empresas que prestam serviço, entre a sociedade, e é para a vida inteira que você vai estar ali plantando. Então, por exemplo, hoje tem a gente que está à frente do projeto, sempre puxando o pessoal, mas amanhã pode ser seus filhos que vão estar lá, vão estar os parentes. Então, a tendência do coletivo é que ele siga, né? Independente se está comigo, se está com... Entendeu? Independente se é o seu Hélio, se é o Everton, se é o Davi, se é o pessoal que é mais novo, que tem nos ajudado. Então, quem estiver à frente, quiser pegar ali o projeto, é um coletivo. Por isso que a ideia do coletivo é essa, que a gente possa, né, transmitir essa ideia, perpetuar ela, porque é para o resto da vida. Independente se a prefeitura não vai plantar árvore ali e tal, mas a gente vai estar ali sempre debatendo, tá? Muito bem. Presente. Então vamos lá. O Gabriel Lima dos Santos, conhece ele, né? Ele perguntou aqui para mim, né? Para você contar, né? A vez aí que alguns amigos tiveram a iniciativa de espalhar casinhas de cachorro de papelão pela cidade. Caramba, essa aí faz tempo, hein? Essa faz tempo. O Gabriel, ele é um amigo de infância, né? Que eu tenho. Um abraço aí para ele. Ele veio aqui recente, né? Tava ele, acredito que o Vinícius e o Gabriel Frutuoso também, se não me engano. A gente tava vendo que tava chegando frio e tinha muito cachorro na rua. A gente era todo moleque, falava, viu, vamos fazer o seguinte, a gente pega um caixa de papelão, pega cobertor e tal, e vai nesses lugares que a gente tá vendo que tem muito cachorro, e coloca uma casinha e tenta conversar com o pessoal que é vizinho para tentar permanecer, né? Então, para você ver, a gente era moleque, mas a gente sempre teve essa visão em relação ali de como a sociedade acontece. E é engraçado, porque hoje é 2026 e a gente ainda tem esse problema de animal na rua, cara. E pior ainda, né? Então passa a gestão, vem gestão, e a gente não consegue fazer esse controle, né, dos animais na rua, infelizmente. Tem até a Adriele, que tem o projeto, tem o Vivacão, que tem o projeto. E você vê a dificuldade que eles têm, né, em estar ali sempre fazendo, ajudando a fazer castração. E aí vem ano eleitoral, tem um monte de castração gratuita em ano eleitoral, mas talvez nós tivemos nessa última aí quase 1.000 castrações. Bacana. E castração pra caramba. E eu sou refém disso. Na verdade, assim, eu ajudo, né, minhas filhas. Só que eu tenho lá que o pessoal soltou na rua. Eram 6, agora infelizmente não apareceu. 5 cachorros. 5 cachorros. Caraca, mano. É uma cachorrada. Que o pessoal soltou na rua. Aí você sabe que aí eu tinha um trailer, aí eles iam lá e começavam a ficar um pouco. Aí você dá uma caixinha. Aí não vai embora. Aí minhas filhas colocam um paninho, né? Aí quando você vê, já tá lá dentro. Quando você vê, já tá lá dentro sentado na sala. Você não tem coragem mais. Então, em casa tem 5. Que agora uma morreu, né? Mas tem 5 já ainda. Que é tudo que o pessoal soltou na rua. Cara, e aí tem um coração bom, eu até pegaria mais, mas pelas minhas filhas, mas não tem condição também, né? Não tem nem espaço, né? Você cuidar da cachorrada aí. E voltando ao assunto sobre o Cruzeiro. A grande reclamação, quando eu vejo o pessoal passar, é ali no Cruzeiro mesmo, aquelas árvores, as figueiras que você fala, né? Elas caem todas no chão e o pessoal varre. E para o pessoal que é mais idoso é perigoso. E aquelas árvores são imensas, né? E essa semana, olha você ver, foi até sobre o assunto, caiu a árvore. Caiu não, o caminhão passou, acho que vai estar muito baixo, os caminhões também estão aumentando também, né?
passou, derrubou e ficou fechado por um dia lá, que derrubou 2 postes. Se não me engano, um lado ali acho que já invadiu até o asfalto, né? O asfalto também irregular ali. Nessa semana, o pessoal também que trabalha comigo está fazendo um projeto também de extensão de rede de esgoto. De um lado, aí do outro lado caiu, fechou os 2 lados. Nossa, aí complicou a vida. É porque caiu a árvore também. É assim, eu que sou vivido ali, eu lembro quando plantou, quando começou tudo ali, né? Essas árvores assim, mas... Quando plantou no começo, não tinha tanto dor Não. de cabeça, né? E agora é a grande reclamação do pessoal ali, Agora- né? Mas eu não entendo que é um problema, por exemplo, assim, do cidadão que fez o plantio. Pelo contrário, eu entendo que ele tem uma boa ação uma em visão. fazer. Não, quando ele por isso que a plantou, gente mas é a precisa poda, levar né? a informação, né? Porque se tivesse, por exemplo, o poder público presente na época do plantio, né, você tivesse todo o processo feito para aquilo, talvez não tivesse acontecido. Então, a proposta do coletivo é essa, a gente poder amparar quem tem essa dúvida. eu né? acho... Só complementando aqui, assim, ao invés disso, que ter plantado umas oliveiras, as oliveiras seria melhor? No caso, também as oliveiras, elas são árvores exóticas, né? Até foi uma crítica que eu fiz diretamente ao Wesley, secretário, porque ele falou, a época que foi ele que fez, é bonito, aquela extensão do Parque das Oliveiras, eu acho bonito, né? Mas assim, a gente pretende dar essa ideia das árvores nativas. Nós temos espécies possíveis para fazer a substituição dessas. Por exemplo, um engazeiro. O engazeiro, ele dá fruto, ele dá uma baita de uma sombra. Talvez se aquele parque tivesse uma sombra maior, seria melhor até para as crianças poderem brincar num dia mais quente, né? Porque você pega as oliveiras, elas são baixinhas ali e ela não vai desempenhar um papel que vai ajudar no meio ambiente, porque o meio ambiente ele vai precisar de árvores de grande porte e de copas grandes, né? Para que a gente possa ter uma melhora da sensação térmica, toda essa questão. E ali eu acredito que a oliveira não seja a espécie correta para que a gente possa fazer, né? Mas, então qual espécie você poderia falar em relação para a gente poder trocar? O engazeiro ali naquele espaço que não tem fio, né? Não é encalçada, eu acredito que seja bom, até porque ele tem fruto e é gostoso o fruto, né? A gente poderia plantar, por exemplo, a pitangueira, o jabuticaba, tem diversas frutas para aquele espaço do Parque das Oliveiras que nós poderíamos ter plantado, né? Você pega ao lado do Parque das Oliveiras, seguindo para o Campo do Gijo, tem aqueles canteiros com aquelas árvores que a gente chama de caizuca. Qual que é a finalidade de ter plantado aquela árvore que ela é exótica? Eu não acho bonita, pessoalmente, eu não acho bonita. E ela não desempenha um papel para o meio ambiente. Eu acho. Será que era a primeira que tinha? Mas eu acho, Marcos, não pode ser. Eu acho assim que muitas árvores o pessoal plantou sem nem saber o que era. Tem uma muda lá e foi plantando. Só que essas árvores que foram plantadas, não foi o cidadão que plantou, foi alguém que estava à frente de uma secretaria. Aí é pior. Eu lembro quando plantou. Eu lembro que quando plantou lá. Quem plantou foi, eu não sei o nome dele. É Wesley, será? Será que é Wesley, né? Eu lembro que ele plantou porque meu trailer era do lado, ele fez arrancar o trailer e colocar para o outro lado. E eu vi ele plantando. Não adianta ele falar para mim que não foi, porque eu vi, porque eu moro de frente. Assim, eu não quero. Não tô julgando. Quer demonizar ele, né? Não. Até foi o que eu conversei diretamente É o Wesley, com ele. Não é em relação à pessoa, porque eu não conheço a pessoa dele, é em relação à profissão. O profissional que está ali à frente de uma secretaria. Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que é ele. Não sei se é ele de secretaria de obras. Eu não conheço ele também. Ele foi secretário da Agricultura também. É ele, é o meio cabeça branca, né? Eu sei que é ele. Isso, É ele mesmo. Então é ele mesmo. Ele estava em Portugal, que voltou. Não sei, eu não Acho que conheço, é ele. até porque esse é o problema da gente fazer, às vezes, uma crítica ao profissional enquanto ele está representando a população, né? Está dentro de uma gestão, de uma prefeitura. Porque às vezes leva ao pessoal, e a minha crítica não é pessoal, tá? Se eu for falar referente a um vereador, como a gente troca muita ideia, eu vou fazer uma crítica em relação àquilo que ele está desempenhando, o trabalho dele, né? Porque ele está representando a população. Espero que ninguém leve como uma crítica pessoal, até porque eu não conheço a figura dele no pessoal. Eu também não conheço, um bom pai, né? Um bom amigo, eu não conheço, né? Então, mas ele é uma crítica pessoal. Mas ele é um funcionário público, né? Isso, Assim, eu posso falar porque eu vi ele plantando, e tanto que aqueles Pinheiro, o nome dele, pode ver se é outro nome. Caizuca é o mais adequado. É aqueles lá, né? Tá crescendo, tá ficando gigante. Sim. Eu lembro que uma vez entortou, ele foi lá e falou um monte, que ele plantou de novo.
Mas ele foi ele mesmo que plantou, eu vi. Você não tem como ele falar que não, porque eu vi. Né? Então, E é na frente da minha casa, não tem como. a Então, gente mas- pode fazer a substituição hoje, eu acho que deveria fazer a substituição. Ou vai esperar ela aumentar mais, né? Poderia até em relação ao conforto térmico, porque aquela árvore ela não vai trazer É? isso. Tá? Ela não Ela dá sombra vai nenhuma, trazer. né? Ela não dá sombra nenhuma, né? E a gente tem árvores nativas aí que poderia, né, muito bem se adequar, um IP, né? A gente tem diversas árvores. Então- Da Mata então- Atlântica, você não precisa importar uma Na, árvore. na realidade, aí, pelo que você está falando aí, o que falta mesmo é as pessoas ir atrás da informação. Conhecimento, né? Né? O conhecimento do que você vai plantar para ver se isso aí é ou não adequado, né? Para aquela localidade. Exato. Porque eu posso achar bonitinho, tá planta e depois eu vou trazer daqui uns anos transtorno para todo mundo. Sim, é exatamente isso. E a continuidade de trabalho. A gente não pode trocar uma gestão X por uma Y numa próxima eleição e a gente ter outro tipo de visão sobre isso. Nós não podemos, né? Ainda mais o meio ambiente, que ele requer um trabalho contínuo a longo prazo e até porque é um assunto que é urgente para a nossa população. Uma coisa que eu acho que deveria ter bastante por aqui, árvores frutíferas, o Marcos. E não tem, né? Poderia ter assim, até um trabalho do próprio Secretário, né? secretário do meio ambiente, aí de repente aí, plantar essas árvores frutíferas ao longo aí das nossas ruas, estradas, que nós temos na cidade aí. Por exemplo, como eu tive contato direto representando o coletivo com o Wesley, por exemplo, ele fez um plantio atrás da fábrica de lis, que aí já era a ideia das árvores nativas. Ali tem uma área que é uma extensão da Coab 4 ali, né, atrás da escola, chamou os alunos, uma baita ação. Então, né, você acaba colocando ali as frutíferas, fazendo um bosque, a ideia foi muito boa. Então, a gente tem que ter a continuidade dessas ideias. Hoje, o atual secretário é o Leonas, já era antes do Wesley, ele saiu, aí entrou o Wesley, saiu, voltou o Leonas. Aí o Leonas também tem essa ideia, né, de trazer as nativas, que eu acho bem bacana, né, até porque alinha com a ideia do coletivo, do que a gente tem como coletivo, porque a gente nada mais é do que um braço para auxiliar na execução, né, porque a secretaria ali, se você pegar, tem o secretário, eu acredito que um estagiário, mais um auxiliar administrativo e o Jeová, que é responsável pelo viveiro municipal. Falando já sobre o viveiro municipal, desculpa cortar, ele fica ali atrás do CAPES, indo sentido ao canil. Então, a gente tem árvores gratuitas lá que a população pode pegar, que são árvores nativas, né, de compensação, que às vezes alguém vai fazer uma retirada de uma árvore por um X motivo, solicita e compensa aquela árvore que foi suprimida, né? É engraçado que isso aí não tem nenhuma divulgação, né? Se você não fala. Se você não fala. Eu mesmo não sabia, né? Eu também não sabia. E até foi, assim, na época, a quantidade de árvores que fica lá e acaba enraizando, porque não tem procura, era grande, sabe? Então, E muita gente, às vezes, querendo uma árvore para plantar e não sabe, né? E a prefeitura até, assim, auxilia, por exemplo, nesse sentido, quando a gente faz solicitação, a gente solicita mudas, porque sabemos que lá tem árvores que estão enraizando, que, né, poderia estar já plantado, mas assim, a prefeitura também não tem, a secretaria acho que deve ter anualmente aí 360 mil reais, né, o orçamento aí de uma secretaria é muito pouco se você for analisar. Só de salário, imagina, né, vai tudo em salário, basicamente, dos 4 profissionais que tem, né, anualmente, isso anualmente, tá? Em 2025, se não me engano, era 285 mil. Então, é muito pouco para uma secretaria de muita importância, né? E a gente precisa, né, de um trabalho contínuo, de um trabalho bem estruturado, visando o meio ambiente de forma correta, priorizando a Mata Atlântica, tá? Tá, e o plantio de uma árvore hoje em dia, o Marcos, vamos lá. Tem árvores aí que demora aí 10, 15, 20 anos aí para ela realmente aí a pessoa começar a usufruir daquela árvore, tá? Agora com essa genética, a árvore demora menos tempo, você planta a árvore e ela demora 2, 3, 5 anos, ela já está uma árvore aí beneficiando aí quem plantou já ou não? Tem, por exemplo, essas práticas de enxertia, né, que o pessoal faz, que aí ela começa às vezes a produzir um fruto mais rápido, ou ela tem um crescimento diferente. Sobre a qualidade disso, eu confesso que
no que eu estudo em relação à área, eu não vou dizer para você se isso é mais benéfico ou não, mas eu sei a existência da enxertia e que ela produz mais rápido. Mais rápido. Mas, como você falou, existe árvores aí que demora 30 anos. Você pega um jatobá, por exemplo. É por isso que o pessoal não quer que arranca, né? Você pega um cedro, que é um cedro rosa, que é difícil já de encontrar, até em mata fechada, é demorado, né? Mas a importância disso, quantos animais aquela árvore vai abrigar, quantos animais aquela árvore vai beneficiar em alimento, a gente tem que pensar tudo isso. Não é só a flora, é a fauna também que a gente tá vendo. Mas o pessoal, quando planta, ele planta pela beleza. Sim, e Não vou falar todos que eu estou até julgando, mas assim, ó, eu falo por mim. Eu planto uma árvore aqui. Você acha bonito? Eu acho bonito, né, Ias? Eu olho assim e falo assim, pô, falta uma árvore aqui para completar isso aqui, né? Então, tinha uma árvore que foi E plantada. às vezes acaba pegando, tem uma árvore errada que ele fala assim, puta, aquela árvore eu acho bonita, eu vou colocar uma dessa aqui, né, Ias? Foi plantada uma bem aqui na frente, uma tal de... É chapéu de sol que fala ou chapéu de couro? chapéu de praia. Ó, Chapéu de praia. Chapéu de alguma coisa, isso aí. Ela cresce pra caramba também e dá sombra pra caramba, né? Sim, na frente da casa do meu avô, quando ele era vivo, ele plantou um alfineiro e um chapéu de praia. Ambos não são aqui do Brasil. Não é adequada, mas né? ela... Não é adequada até para praia, né? Que a gente vê muito, ela é uma invasora, né? Da praia, porque ela acaba eliminando É por isso que a daqui cresceu, ficou bonita, mas deve mas ser assim, assim. se a gente for pensar dessa forma, por isso que eu falo, tem que ter um trabalho contínuo e com informação para a população, trazer a população para perto, para que a gente possa debater, levar as informações corretas, resgatar, né, preservar a Mata Atlântica. Dessa forma, as coisas vão acontecer. Demora, né? É mais fácil a pessoa, às vezes, até por desconhecimento, planta uma árvore que não é adequada, vai surgir um problema social. Então, a ideia é essa, que a gente está, enquanto coletivo ali, trocando essa ideia com o pessoal que chega até o grupo, a gente troca as ideias de informação em relação a isso que a gente está discutindo e também faz as críticas ao poder público, né? Para que a gente tenha esse trabalho contínuo. Deixa eu dar uns recados aqui que o pessoal... o Marcos Avagnani Pai falou assim, opa, grande ser humano, boa Marquinho. A minha filha não vou falar porque ela tá pedindo um presente aqui. Então, um presente para ela, né? O corneteiro mandou um abraço aqui, o Bruninho, que é um grande santista também, que diz que se o Santos fosse rebaixado, eu não quis fazer esse vídeo. Ele rasgaria a camiseta do Santos. Você viu também, né? O Bruninho. Ele falou aqui, se o Santos for rebaixado, eu rasgo minha camiseta nunca mais. Não, não rasgou. Ele não rasgou e não postou. Não, calma, o Santos não foi rebaixado. Foi rebaixado, já foi rebaixado. É agora ou antes? Não, foi antes, foi rebaixado, ele não cumpriu a promessa. Então, E o Lurival também está aqui, mandando um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Assim, Marquinhos. tem aqui o Pedro Xavier também, que manda boa noite. Ô, Pedrão, é cunhado, né? Cunhado. É cunhado. Casado com a minha irmã. Opa. E é um grande parceiro nosso. E, assim, para começar o projeto foi de boa, assim, ou eu falo, não, vamos fazer esse projeto, eu preciso de... E quando vocês chegaram lá, precisa de tantas pessoas, e assim, o poder público agora, que você falou, tem mais acesso ao poder público, e assim, eles falam assim, por exemplo, você pode catar quanta quantidade de mudas que você pode pegar, ou tem um limite de mudas lá? Em relação a limite de mudas, aí quem vai determinar é o secretário. Tá? Não, eu falo para vocês isso, enquanto vocês vão lá. Qual que é a nossa ideia? Né? Foi em outubro de 2024, foi o primeiro plantio. Nós fizemos ali dentro do Guapé, que tem um espaço ali que ele estava aberto, que é bem na área central do Guapé, mais ou menos tipo um triângulo que tem ali. E aí eu falei, vamos começar pelo Guapé, porque é um espaço público, é um espaço adequado para a gente fazer isso. E aí eu fui até a secretaria, expliquei, né? Falei, minha intenção é fazer um coletivo e sei que existe o viveiro municipal. É possível a gente pegar 20 mudas? Tá, vamos analisar e a gente vai autorizar, né? Aí acredito que eles foram, analisaram o local que ia fazer o plantio, autorizaram a retirada, se não me engano, de 20 mudas. Aí foi a maioria dos meus familiares e amigos mais próximos, né? Então foi minha mãe, foi minha prima, minha namorada, minha sogra, né? Foi um casal de amigos, nossa. Então iniciou dessa forma, tá? Independente se for 2 pessoas, nós vamos plantar lá. Se for só eu vou plantar, porque foi determinado, porque
a gente solicitou, foi liberado, né? A gente tem muda dentro do coletivo, por exemplo, eu faço algumas mudas, o seu Hélio tem bastante mudas, o seu Hélio tem sítio, ele vive fazendo mudas de pelo, o seu Hélio fez mais de 100, 200 aí recentemente, né? Só através de semente. Aí eu tenho um tio, o Marinaldo, que ele também, ali na pracinha da Fabiano, vocês passam ali, você vê um monte de árvore meio recente, é tudo ele plantou, né? A maioria, né? Tem ele um outro É morador aquele lá. corredor que vai para que volta, né? Do Monte Verde também, ali também teve um monte de plantio ali também. Isso, nós fizemos ali próximo à polícia militar, né? Mas do outro lado ali, em sentido subindo ao Monte Verde, nós fizemos um plantio ali. E é dessa forma, vai quem pode, cada um se doa de alguma forma, leva uma ferramenta, não tem, a gente tem ferramenta, a gente tem os insumos, tem a muda. Então, se cada um se doar um pouquinho, dá para fazer. Né? E essa é a ideia do coletivo, cada um ajuda como pode, ou na execução, ou às vezes falando uma opinião técnica, que nem é o caso do Everton, que está sempre ali, ele é presidente do Condema. Só cortando assim, esse dia eu vi você postando, você estava fazendo uma explanação. Tipo, plantaram errado a árvore, né, que acho que foi na rodoviária, eu acho, se eu não me engano. Foi que o pessoal tinha plantado errado, você falou, não é assim que planta, é de tal forma e tal. Não sei se foi na rodoviária ou foi no tal lugar, eu não lembro, eu acho que foi na rodoviária. Assim, eu tento postar sempre ali na página para que a gente tenha um trabalho contínuo e as pessoas, né, olhem a página, sigam lá. Então, Não, tipo, você ensinando a maneira certa, depois que você Isso. foi num tal lugar e mostrou como foi correto. Isso, Acho que, se eu não me engano, acho que foi o Nana, eu acho, se eu não me engano, foi o vereador que estava lá, depois foi com vocês, foi fazer um plantio depois. Vereador, assim, não apareceu nenhum. Eu acho que ou ele estava plantando e você viu plantando e, na verdade, falou, não, está plantando de maneira incorreta. Ali o que aconteceu, talvez, antes desse plantio com as crianças ali da escola da Aquário 4, o Wesley, enquanto secretário, e acho que algum pessoal da agricultura, fez um plantio ali, e aí chamou uma escola e acabou prendendo a árvore de forma errada. Ele estava prendendo errado. Eles prenderam com essa cinta Hellerman, né, que mas a maioria é assim, né? Não é o correto fazer, porque você vai acabar estrangulando a planta. Imagina você colocar, por exemplo, uma muda e coloca uma cinta de plástico nela. O famoso que a gente chama de enforca-gato. Infelizmente, senão é um popular meio ruim, né? É o enforca-gato. E foi até uma coisa que eu troquei essa ideia com ele. Eu falei, pô, você enquanto secretário, né, a gente tem outras formas de amarrar a muda, que nem um barbante, uma corda de sisal. Né? Aí no outro plantio que eu tive presente, aí acho que até o Nana estava presente, né? Foi o professor Lucas, que está com a gente no coletivo, foi também, o seu Hélio esteve presente, aí nós amarramos de forma correta e mostramos. Né? Então a gente precisa trocar essas ideias. Porque o pessoal não tem conhecimento. Então, exatamente. Eu mesmo não tinha, teria amarrado uma forca nada também, né? Eu já vi uma reportagem uma vez de uma árvore que exatamente isso que aconteceu. Acabou estrangulando. Porque ela cresceu e o enforca-gato acabou. Isso aqui não cede, né? Ele não cede, ele não sai, e ele é duradouro, né? Você coloca uma abraçadeira de plástico aqui, não vai ficar. E aí você estrangula a muda, você vai machucar a muda, ela não vai desenvolver de forma correta, né? Então foi assim, o que a gente criticou. Então eu tento fazer esses conteúdos ali na página, deixo aberto para o pessoal postar, né? Falo, quem quiser fazer algum tipo de conteúdo, a página também é coletiva. Apesar de que eu tento sempre estar ali, eu tenho no celular, mas se alguém quiser postar, trocar uma ideia, tá lá, pode usar a página, é exatamente para isso, é para a população, tá? Então eu sempre deixo aberto isso em relação à criação de conteúdo. Então vamos falar o endereço dessa página, hein? Porque o cara que quer plantar uma árvore e de repente aquele gostaria de uma informação, como que ele acessa essa página aí aonde? Isso, no Instagram, tá? @reflorestamosma, né? Tá certo? @reflorestamosma. O Reflorestamos SMA. Que a ideia era essa, porque não tinha nome disponível, né? Aí eu tentei colocar só Reflorestamos, já existia, mas aí eu coloquei o final MA já para ficar meio visualmente ali, que é de São Miguel, né? Até na descrição. Aí lá no perfil da página tem um link também que eu coloco bastante arquivos em relação à arborização urbana,
o plano de governo dessa última gestão está lá, quem tiver interesse e ler o plano de governo da gestão, o que eles prepararam antes da eleição para o meio ambiente está lá, e aí vocês podem analisar se eles estão cumprindo também com isso. Lá vai ter as informações referente ao orçamento da pasta do meio ambiente, vai ter as denúncias que nós já fizemos, nós fizemos denúncias no Ministério Público em relação a uma poda que teve drástica, de forma errada, e Teve uma poda, acho que por aqui, assim, nossa, o pessoal ficou louco da vida, perto do Maria Elisa, ali, por aí. Então, ali tem o pessoal ali da Marta e do Luiz, né, que plantaram aquelas árvores ali, e aí o pessoal foi simplesmente... cortou, Sem suprimiu, passar nenhum tipo de informação, qual o motivo, isso, né? trocar Isso essa ideia. E a gente tem um problema em São Miguel também, que assim, já vem de tempo e as coisas vão se arrastando. E, assim, quando cidade pequena, acho que seria fácil da gente trocar, né, de poder organizar isso, que são é o calçamento, né? A padronização de calçamento. Às vezes você está andando numa calçada, tem um que tem horrível, 1 metro, aí a outra tem 2 metros, a outra tem 30 centímetros. E aí você não consegue desenvolver um Tem plano, alguma né? coisa aqui que nós tivemos aqui, lembra do Toninho Fiscal, né? Naquele tempo... Ele falou para nós, né? Isso aí. Naquele tempo o cara media os olhos, né? Batia os olhos e falou, não, tá certo, pode fazer. Né? Mas aí, como você falou, aí o calçamento, a calçada saiu minúscula, o outro saiu maior, é totalmente fora de padrão. Até a nivelação, às vezes você está num Ah, plano isso é o assim, pior de aí tudo, tem um né? que Esse tá é o assim, pior. aí a garagem Ó, da pessoa tá assim. Eu vou citar um exemplo que eu fui numa cidade, assim, citar um exemplo, não é aqui. Nós vamos fazer uma ligação de água. Aí, não, é uma troca por uma, não troca no cavalete. Só que nós estamos procurando esse cavalete e não está achando, sabe isso? A ligação dele. Não acha? Não, tipo, nossa, uma ligação dele. Aí eu tô olhando, só que eu tô olhando a casa do cara, não pode entrar aqui dentro, só que eu tô olhando a casa dele. E o poste tá muito pra dentro da casa dele, né, Ias? Eu falei assim, mas... Totalmente. Aí eu olhei assim e falei, pô, mas esse muro não era mais pra cá? Aí o cara falou, não, sempre foi aí. Engoliu o poste. Aí eu achei estranho, eu falei assim, pô, mas ele tá batendo aqui, tá pegando uma viga do muro aqui, cara. E a ligação tava pra trás mesmo, né? Aí, pô, e pra achar esse ramal de água? Putz, bateu quase meio-dia lá fazendo serviço. Pra poder achar... E daí nessa, eu acho que ele começou, aí foi o outro também foi no embalo, e foram jogando tudo pra frente, porque na verdade a estrada é grande. Aí o cara falou, não, mas aí passa 3, 4 carros, então vou jogar um pouco pra... pegar um pedacinho. Um pedacinho dele foi uns 6 metros pra frente, né? Caraca. É aí que é difícil, entendeu? Um novo terreno. É que às vezes o cara faz uma medição e o cara às vezes fala, não dá pra jogar um pouquinho mais pra frente, né? Vai dar a garagem certinho pro meu carro e acaba diminuindo a calçada. Porque, que nem você falou, tem lugares que a calçada, que nem, por exemplo, você vai sentir daqui a Joaquim Ortiz de Camargo, a calçada dá Aquela 5 calçada, metros. aquela calçada ali onde tem o Bradesco ali. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah, não, aquele ali não existe, né? Nossa. Aí é Do lado de lá é pior. É muito. Do lado de lá é pior, você não passa. Daí coloca o poste central, né? Tem um poste. Se você pega um PCD que vai passar por ali que tá Não passa. precisando, não passa. Daí o pessoal, daí o que acontece? Aí acaba gerando outras coisas. Daí o pessoal que tá dirigindo fala, pô, tá andando na rua? É complicado. Isso é um plantio de árvores. Vamos voltar pro assunto? Então, e aí as pessoas fazem um plantio de árvore ali. Já é uma calçada recuada ali, né? Então tem esse problema, São Miguel, assim, toda cidade tem esse problema, mas o que me impressiona é, por exemplo, nós temos aí 32 mil habitantes, nós somos uma cidade pequena, né? É possível organizar, ter uma fiscalização, nós temos um setor de obras, que é a prefeitura, existe um plano diretor, se está atualizado ou não, aí já não é comigo esse assunto. Eu acho que eu vou cortar o Marco, porque ele falou que eu acho que era possível. Não, eu acredito ainda que seja possível, né? Mas Os novos. Os novos. Nós precisamos que a população esteja presente, principalmente no legislativo ali, né, que é a Câmara de Vereadores, que é quem vai brigar por essa fiscalização, que é o papel deles é fiscalizar, né? E acredito que é possível, sim, precisa, como eu falo, projeto, trabalho contínuo, independente da gestão que entra, tá? Então tem que ter essas metas bem definidas. A gente tinha um cara brigador lá que chamava Marcos Avalinanga. Brigava até demais, né? O Marcos Avalinanga gostava de brigar. Mas era briga realmente em coisas que tinham sentido, né?
Agora lá não tem mais, né? Saiu. Eu acompanhei a carreira do meu pai enquanto vereador, achava ele bom vereador. A gente tinha outros vereadores bons, na minha opinião, né, como cidadão, que nem o Paulo, quando foi vereador, achava ele um bom vereador. Nós tivemos o professor Branco, foi um bom vereador. Então a gente tem, né, esses perfis, mas é não só a questão da briga, mas é você poder levar para a população o conhecimento e trazer a população para que ela possa apoiar essa ideia, né? Então tem essa dificuldade também. Por isso que a gente fala, precisa que a população participe de política. É chato, todo mundo trabalha, é difícil se acompanhar, tem coisa que a população não concorda, é difícil, eu entendo. Mas se você se afasta, fica desordenado. É ali que acontece tudo, né? Desordenado. Mas ó, eu falando uma coisa aqui, é complicado porque assim, você acha que plantar uma árvore dá volta para eles? Visualização. Não sei dizer. Tipo assim, Hoje talvez sim. planejamento. Hoje talvez sim. Talvez, né? Tem alguns perfis de vereadores. Entendeu? Atualmente na Câmara que o cara abre aquele leque e participa de todas as frentes de demanda que vê. E ele quer estar em todas as demandas. Mas aí no fim, quando a gente olhar lá naquele mandato dele, será que ele conseguiu solucionar aquilo que ele se propôs? Né? Porque ele abraçou um monte de frente, né? Pautas, né, que a gente chama, papou um monte de pautas, mas ele conseguiu solucionar. Às vezes ele brigou e não resolveu nada. Não conseguiu. Então tem essa dificuldade também. E falta alguém. E às vezes ele sozinho também não consegue fazer nada. A população precisa apoiar o vereador, porque está ali, está brigando, está batendo, e a população não está presente. Se ele tiver o apoio da população. Aí é complicado. Mas se não tiver, que tem que participar, pelo menos a gente tem que ter o conhecimento do que está acontecendo na Câmara de Vereadores, como que o Executivo está... Eu mesmo não sabia quanto que era destinado para a Secretaria do Meio Ambiente, agora foi 300 e poucos mil. Sim, anual, né? Anualmente tem uma votação acho que referente ao orçamento. É a lei de diretrizes. Eu sei, né? mas eu vi lá, mas eu confesso para você, sou um dos caras também leigo, porque eu também não procurei ver também. Sim, é ali que você vai mostrar o orçamento para o ano subsequente, enquanto que a Secretaria tem a capacidade de usar para além daquilo que vem de verbas, né? Por exemplo, de deputado, que às vezes não está previsto, vem de verba e tal. Mas ali, então, hoje a Secretaria, se não me engano, são 360 mil para esse ano, e no ano passado foi 280 mil. Aumentou 80 mil. E é pouco. Por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente não tem um carro, eu acho. Se não me engano, eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente, desculpa se eu estiver errado aí, a gestão atual. Não vejo, né? Falei, não vejo. Não, eu acho que não, até porque eu conversei na época com o Wesley e ele levantou, falou, não, a gente precisaria ter um carro, e ele realmente precisa ter um carro. A gente precisa melhorar o viveiro municipal. Foi 2 anos atrás, teve uma emenda impositiva, né, que os vereadores conseguem destinar. Aí, se não me engano, foi o Gabriel Rato, quando era vereador, e mais algum outro vereador, destinou uma emenda para o viveiro, para fazer melhorias, porque não tem banheiro para o Jeová lá, ele precisa acessar o banheiro do CAPS, né, não tem uma estrutura adequada para o viveiro lá. Dá essa emenda e ainda não foi feito a melhoria da questão do viveiro, tá? Em relação ao Brasil, o Márcio, você acha que enfim, o poder público, não só o São Miguel Arcanjo, tá? O poder público no geral, ele está ligado realmente no meio ambiente, ele está, enfim, destinando recursos e, ao mesmo tempo, cobrando que as coisas aconteçam em relação ao meio ambiente, ou você acha que é meio em cima do muro, se alguém reclamar, ou é maquiagem, faz, ou se não... Ou maquiagem, né? Porque a gente vem em São Paulo, o que acontece em São Paulo? Em São Paulo, mano, dá um vento, dá uma chuva, aquelas árvores que estão praticamente condenadas, né? Porque as árvores que caem são as árvores que já estão realmente condenadas. Já fez um trabalho, já, né? São podres. E você vê que não tem essa poda preventiva ou essa, de repente, reposição, não existe isso. É só quando uma coisa acontece. Né? São Paulo ainda tem uma capacidade maior até de investimento, de você conseguir essa arborização. Tem uma arborização em alguns bairros que são boas, né, se você for analisar. Mas São Paulo, Rio de Janeiro sofre com esse problema, às vezes na falta de corpo técnico, para analisar aquela árvore, se a árvore necessita tirar porque ela já está velha, ou se ela ficou doente, encheu de praga e precisa ser retirada porque ela vai causar um problema. Então,
Então a gente precisa ter esse entendimento. Agora, tirar todas as árvores porque ela causa problema não é o correto, né? Claro que Não não. é o correto, mas a gente precisa que a população fique, né, analise, principalmente os moradores. Você passa por ali, você vê se a árvore Então, mas isso que você crescendo, falou é, vem bem a calhar, porque tem casos que a gente já viu, algumas reportagens, em que o sujeito tinha árvore, é uma árvore grande, tá? Em frente à casa dele, várias vezes acionou. Ele não deixou cortar, né? Não, nem vai. Ele. Nem vai. Esse que é o problema. Nem vai. Acionou o poder público, não vai. Aí o que acontece? Acontece aquilo que já estava anunciado, né? Vem uma chuva forte, vem um vento, aquela árvore Só não cai. sabia o dia e o lugar, né? Na hora. Exatamente. Muitas vezes cai em cima do carro, ou cai em cima da casa, a fiação, que é uma coisa que poderia ser, sim, prevenido, desde que, né, tivesse. Você fala que acho que o corpo técnico deve ser reduzido, né? Mas deveria ter pelo menos alguém verificado. Não, essa árvore tem que ter um cuidado especial, tem que podar, tem que arrancar, tem que colocar outra, porque senão ela vai trazer consequências. E acontece muitas vezes, né? A maior parte das árvores que cai, quando você vai ver, ela está toda podre por dentro. na maioria das vezes é por negligência, tá? Ou o plantio foi feito errado, ou ela não foi tratada de forma correta enquanto ela estava se desenvolvendo, até mesmo a substituição de árvores já mortas, né? Às vezes a árvore está lá, a pessoa vê, ela está morta e a pessoa não sabe que ela está morta, então por isso que precisaria de um corpo técnico, né? Voltando para São Miguel, que eu não consigo expandir, até por não ter conhecimento, né, de como é em São Paulo, como funciona, mas em São Miguel, por exemplo, nós temos o Conselho do Meio Ambiente, que é o CONDEMA, que a ideia é que tenha pessoas da população, pessoas técnicas dentro do Conselho, inclusive Sabesp e CPFL também participam, né, para que levantem essas pautas e debatam. Para ser aberto ao público, porém tem a questão de quórum, né, de presença. Às vezes nenhum representante da Sabesp foi, nenhum dos conselheiros não tem aí a sessão, né, acontece muito isso, essa dificuldade. Acredito eu que pelo horário, às vezes, né, marca 5 horas, às vezes as pessoas, né, não conseguem Esse estar horário presente, trabalhando. e até, por exemplo, né, a população vai 5 horas, vem uma reunião do Condema, né? Então, a gente tem debatido muito, eu tenho conversado com o Everton, que é presidente, para tentar fazer, às vezes, online, né, fazer via Teams ou alguma coisa que a população possa ver, pelo menos acompanhar ou ver posteriormente como foi a reunião, qual que foi a pauta. E aí, dentro do conselho, é onde vai estar exatamente esse assunto. Quais árvores a gente precisa, né, analisar, verificar, fazer a supressão. Então, o CONDEMA seria esse apoio técnico à prefeitura, tá? Então, precisaria de uma constância dessas reuniões do CONDEMA. Pelo visto aí, tudo parece fácil, mas não é tão fácil não, né? Tem que ter realmente aí pessoas interessadas e muita informação. Acho que a informação é o carro-chefe para que você não faça plantios, para que você não faça, muitas vezes, aí podas ou qualquer outro tipo naquela árvore sem uma informação De correta. forma irregular, exatamente. Agora, o que a gente não pode deixar de ter a vontade de fazer o plantio, tá? Então, a gente tem que plantar árvore. São Miguel está crescendo o perímetro urbano, você vê um monte de loteamento crescendo, e aí, né, você tem que fazer a compensação. Tem lugar que não é feita a compensação das árvores. E não é fiscalizado. Não tem a fiscalização. A gente tem muito problema, não só dentro da cidade, mas a nível estadual e federal, com o setor de fiscalização. Os órgãos não conseguem chegar, né, e fiscalizar, só recebem às vezes denúncia e depois eles partem para ação. E até, mas com essa demanda também fica mais difícil contratar mais, né? Então, assim, precisa ter uma visão diferente para o meio ambiente, mais investimento. É um assunto muito atual, e até antes da entrevista aqui nós estávamos conversando em relação ao tempo, a mudança climática, né? Então, a gente precisa desses períodos, né, com mais confiabilidade em relação ao tempo, né, com mais previsibilidade, até para um produtor rural, né, para ele ter essa noção, né, ao tempo. E as árvores, elas são responsáveis por isso. Tem gente que fala que não, mas elas são responsáveis, né, por trazer, manter a umidade, deixar os períodos mais bem definidos em relação ao tempo, tá? Agora, você, que é um cara que tá mais entendido do que
Eu e o Evandro. Bem mais, né? bem mais. São Miguel Arcanjo é uma cidade arborizada ou é uma cidade que está faltando muita árvore? Dentro do plano de arborização que foi feito, né, uma empresa realizou, lá tem todas as informações. Tem uma informação que das 12 ruas principais que eles analisaram, faltaria em média 20 árvores, tá? Cada rua. Cada rua dessa, Cada rua. tá lá. Se vocês entrarem no plano de Ó, arborização, eu tá lá. falo para você, a Avenida Nestor Fogaça, nenhuma, eu acho. Você vai pegar Miguel Terra, Terra. mas o comércio está crescendo, né? Então a gente tem, mas a gente precisa de uma simbiose, da gente ter esse entendimento de como a gente vai subsistir em relação às árvores, porque só tirar porque está crescendo, né, comércio, casa, não é E se faz igual aquela que plantaram, acho que que plantaram alguma que jogava também os frutos, também derrubava todos os motoqueiros que passavam uma cidade, não lembro qual foi. Tem esse problema de você se atentar. Plantaram uma árvore, plantaram, não, mas demorou anos para depois retirar e fazer um manejamento, trocar e tal. Mas toda vez passava, molhava, caía, toda vez. Esse negócio que o Evandro falou, remanejamento, é possível fazer, né? Porque a gente vê muitas vezes você arranca uma árvore de um lugar que porque está atrapalhando, vai lá, ou está atrapalhando a visão, está atrapalhando aí o pedestre, enfim, dá para você remanejar essa árvore e colocar essa árvore em outro local adequado, que não atrapalhe, sem você ir lá e podar a árvore. Sim, até foi feito na Praça da Matriz, foi tirado aquele coqueiro, uma palmeira, e foi colocado lá perto do letreiro, na saída, perto daí, fica perto do Monte Verde ali, foi tirado do lado da igreja e foi remanejado. Foi remanejar, né? Tem custo, é caro, é difícil, mas existe a possibilidade, entendeu? E foi o que aconteceu. Precisou tirar, para não suprimir, foi levado até lá. Né? Tem essa possibilidade, sim. Legal, pelo menos aí você salva a árvore, né? Você não leva muito tempo de novo para plantar uma nova mas árvore. se você puder antecipar e Não plantar coqueiro, né? se você puder antecipar, analisar ali e já fazer, às vezes, Não, a já plantar, mobilização antes, é melhor, porque daí ela está menor, né? Você tem a capacidade de colocar ela em outro local adequado, então tem tudo isso também. Pois é, né? A gente viu que a árvore não é tão fácil assim como a gente pensou. É por isso que tem o ditado que você vê no mundo para plantar uma árvore, né? Tudo você tem, enfim, aí os deixar um órgãos legado, corretos, tem tudo certinho para você aí fazer a coisa correta e não sofrer depois quando arrancarem aquela árvore bonita que está na frente da sua casa, porque ela é inadequada para aquele local. Né? Sabe por quê? Ele falando assim, eu lembrei assim, eu lembro da minha vida, né? Mas porque a mulher plantou uma árvore, eu nem sabia que árvore que era. Do lado da minha casa. Aí, com o tempo, né, isso também, lei, foi passando. Com o tempo, eu vi essa raiz atravessando o asfalto. É uma árvore. Mas eu reparei que ela tá chegando no meu muro e tá trincando o meu muro. A raiz dela era bem extensa, né? De duas, uma. Ou é uma espécie que às vezes ela tem uma raiz agressiva, que é o caso da figueira, você olha, ela tem uma raiz bem, né, densa ali, ela até fica por cima da terra, independente se ela está aberta. E ela vai invadir, porque ela tem essa ramificação maior, as raízes são agressivas, né? Por isso tem a ideia da gente colocar as árvores adequadas, com raízes mais pivotantes. Essa araucária também, uma planta também. Né? A araucária, ela é mais destinada para a mata, né? Porque pela altura, né? Você tem alguns exemplares que você não pode plantar ali. Mas tudo isso tem lei, tá, gente? Tem lá. É difícil, às vezes, você achar no site da prefeitura, é difícil, mas com a procura certinha, tá lá. Com o tempo, né? Mas aí, então, a ideia do coletivo também é trazer essas informações que são mais fácil, né? mais fácil. Você entra na página, você já tem aí você pega que nem Bacurubu, que é a árvore que mais cresce, eu acho, no Brasil, ela cresce 3 metros por ano, ela é nativa da Mata Atlântica, só que ela é de madeira muito mole e tal, e ela não é muito adequada para perímetro urbano, tá? Mas ela é nativa, ela tá ali, ela é linda, ela cresce muito rápido. A gente tem ali no Córrego do Passinho, é uma árvore grande, com o tronco meio verde, que ela acumula bastante água. Então tem tudo isso, mas a ideia é desmistificar, né? O coletivo é trazer essa informação, levar conteúdo. Às vezes eu não consigo, na correria, fazer muito conteúdo, tanto que eu fiquei, acho que quase 2 meses sem postar nada na página lá. Desculpa.
postar na página, mas quem quiser, tiver interesse, buscar lá, ó, quero postar alguma coisa, pode postar, é conivente com aquilo que a gente tem de ideia, pode postar, pode usar a página também é coletiva, tá, pessoal? E o bom da página é que você lá, você Tira vai, suas dúvidas, né? vai gerar as dúvidas e vai se deparar com tudo aquilo que é bom para nossa cidade, né? Que é uma página local, onde você tem aí as espécies, tem aí tudo aquilo que você necessita para poder aí fazer a O sua... próprio plano de arborização, ele traz uma lista de quais são adequadas, quais são as espécies corretas, quais são as espécies que precisam voltar a plantar porque tem pouco, né? Se você fizer, eles fizeram um levantamento que eu achei assim até legal, talvez precisaria de maior abrangência para fazer um plano de arborização, mas eles pegaram por espécie, por exemplo, uma figueira. Você olha lá, a figueira, o alfineiro, as exóticas, elas estão quase no topo lá, elas são um líder de plantio, entendeu? Eles são espécies que vão acabar acontecendo esses problemas sociais, né? E aí, em relação ao que você falou do seu muro, que seu vizinho plantou, quando a população que estiver ouvindo aí, vai plantar uma árvore, não cubra o pé, né, da árvore com cimento, deixa um espaço, né, ali um retângulo, um quadrado, que consiga permear a água, tá? Que a água possa entrar no solo e alimentar ela, senão ela vai estourar a sua calçada, vai estourar o concreto, porque ela vai buscar água na superfície. Então, você precisa deixar. A gente tem um caso que eu vi recente, até analisei, mas ainda não fiz a crítica e também acho que algumas pessoas do coletivo já viu. Ali no Guapé foi feito para o pessoal do Kayak Polo um deck, né? E existe uma lei, se não me engano, a Lei 3.922, que ela fala exatamente sobre isso. Você não colocar os muros, né, em volta da árvore, porque você vai limitar a entrada de água. E ali foi feito um investimento do Estado. O Estado colocou dinheiro, subiu Exatamente. ali e foi contra uma lei municipal, entendeu? Então, assim, precisaria que alguém analisasse. Ali. Faltou um pouco de conhecimento, né? Exato, faltou ali. E o Lucas LVS, hein? Fala aqui, ó. É o Pessoal, valorizem esse homem. Se ele não estivesse salvando o planeta, plantando árvores, estaria dando trabalho para todo mundo no tênis de mesa. É um grande jogador de tênis de mesa mesmo. Eu joguei tênis de mesa quando era criança, né? Meu tio me levou para treinar e eu tive uma base muito boa com o professor Minimatsu, né? Que você acho que trabalhou com o meu tio lá, o Minimatsu deu treino, o seu Ulisses, né? E o Kleber também, o falecido Kleber. Os dois Trabalhei com os dois. Cara, dois grandes treinadores, a gente tinha um time muito bom de tênis de mesa aí. E queria agradecer ao Lucas também. Agora, às vezes eu brinco, vou nos campeonatos e ele é professor, né? Ele teve um tempo que ele deu aulas para a prefeitura ali. Tinha muita criança, é um esporte que está em ascendência, né? Muito bacana, valeu aí, Lucas. É um grande amigo que eu formei aí recente também, né? Infelizmente ele é corintiano, mas é gente boa. Nem tudo é perfeito. Aí é fera. Aí já é. Nem tudo é perfeito. Por isso que ele é meu amigo também, né? Bom, mas tá bom, ó, meu amigo. Marcos, o que nós não perguntamos para você que você queria que a gente perguntasse? Eu tenho uma última pergunta. Vai lá. Você que quantas cidades você trabalhou e você viu, assim, o que você viu lá que poderia trazer para São Miguel como exemplo ou, tipo, mais ou menos se equiparar assim na forma que você viu nas cidades de arborização. Ou o contrário também, o que nós somos exemplos que você não viu. Pode né? ser também, pode ser também. Sim, no meu trabalho, eu trabalho com projetos no Brasil e tenho que viajar, né? Então eu já fui para bastante lugar, Acre, Mato Grosso, já viajei para tudo. Você foi para lugar que tinha muita árvore, né? Já, você pega o Acre mesmo, as árvores lá, é assim, coisa descomunal. Aí você passa na rodovia, você vê as madeireiras, cara, as madeiras, eu acho que ela é maior que a altura, assim, do lado, é maior que isso aqui, cara, é impressionante, mas a gente tem cidade dentro do estado de São Paulo, assim, que é referência hoje na arborização urbana, que a gente pode, um trabalho ali contínuo, um projetadinho, certinho, vai ter coisa boa, que nem em Jundiaí, que eu tive recente, eu achei bacana, né? Tem um rio que corta ali o centro da cidade, não sei o nome do rio, mas eles fizeram o plantio recente, está formando uma vegetação bem bacana. A ideia é que a gente, né, pudesse fazer isso, por exemplo, no Córrego do Passinho, né? Então, São Miguel é rodeado. E Santos, você viu alguma coisa em Santos que
É que Santos, eu vou especificamente para ver o Santos, né, no estádio. Eu vou Vai estar só na sofrendo. Ah, Ele vai só na vila. Não, aquela praça lá, você já viu a praça, né? Sim, Santos tem uma arborização boa, assim, principalmente nas praças, né, que você analisa, tem espaços ali para o pessoal correr. Cara, Ali é maravilhoso aquela é o cidade. dia inteiro, a pessoa não, eu amo correndo, São Miguel, mas cara. segundo é Nossa, Santos. Santos é muito bom. Só que eu sou também. santista, hein? Não, mas não. Mas vai Sei virar. não, Deus me viu? livre. Sei não, viu? Não, eu amo Santos, que é uma... Acho que Ó, e agora aqui, né, tem aqui Kelly Roberta Soares. Conhece? Né, só podia ser, né? Filho lindo, coração de ouro, tá bom? Rapaz, a carta linda, ela exagerou. A mãe é mãe, né? Você sabe que... Mas pra mãe o filho é sempre lindo, mano. Não tem jeito. Você sabe assim que eu falo assim porque que dá pra mudar, né? E as praças, lógico que a praça é linda, mas quando tinha as árvores era mais bonita, né? Tem E no calor eu ser. senti que você vai procurar um banco, todo mundo pega os bancos que tá embaixo da árvore. Você falou sobre a árvore frutífera, jabuticabeira. Nós tínhamos exemplares antigamente dentro da casa do pessoal ali que dava jabuticaba pra caramba, Agora principalmente. nem jabuticaba, não vai, rapaz. Aí você tá vendo às vezes ali uma mora, uma pitanga, mas sempre naqueles locais ali específicos, né? Nós temos, por exemplo, o araçá, não sei se vocês já comeram, o araçá é tipo uma goiabinha pequena, bem roxo, amarelo. Cara, nativo, uma delícia. Ó, eu de árvore frutífera eu conheço maçanzeira, tá? O Yes tem uma... Laranjeira, laranjal, nem sei como é que é o nome da árvore. Eu não conheço. Eu só conheço no mercado ou na feira, né? Eu sei que vem de uma árvore. Mexeriqueira, né? Aqui tinha 2 pés de mexerica, aqui no quintal, 3. Eles nasceram sozinhos, tá? Duraram. Acho que até... Porque quando... Eu não sei, ele tem um tempo de vida, né, o Marcos? Toda árvore tem um tempo de vida. Deve ter, né? Porque ele durou pra caramba até que Faleceu. apodreceu, acabou morrendo. Mas deu mexerica, era mexericona assim, cara. Ô, coisa boa, viu? Aí você vê o que uma árvore proporciona, cara. Sim, E os passarinhos que coisa trazem boa, também, né? Exato. A flora, ela está intimamente ligada com a fauna, não tem jeito, serve de alimento aí, né? E a gente tem tanto assunto que eu poderia ter abordado que eu acho que pela hora não vai ser possível, mas talvez num próximo que trabalhe na mesma área, em relação a passarinhos, animais silvestres, né? A gente está crescendo no perímetro urbano e qual é o trabalho que a gente está analisando em relação aos animais silvestres? Né? Você pega gambá, você pega porco-espinho sendo atropelado em rodovia constantemente, anta, tem muito animal Você aí sabe por causa da expansão do perímetro urbano, né? A gente está perdendo o habitat, tá consumindo o habitat deles, a gente está tirando, por exemplo, as plantações de monocultura de forma extensiva, né? Acaba tirando também, diminuindo. O que eu não via bastante, que agora estou vendo bastante, é tucano, tá? Tem bastante, você viu? Antigamente eu não via muito, não. Tucano e maritata. Tá cheio, né? Por que será? Não sei. Não Alguém sei pode me explicar, porque antigamente eu não via muito, né? não sei especificamente, não é muito a minha área, não sei dizer, mas a gente tem o pessoal ali no Carlos Botelho que faz, né? Eu vou perguntar para a Gi, passarinho, né? professora Ela Gi. veio aqui, Ela veio, vou perguntar para ela. Aqui, tem esse pessoal, então essa era uma outra atividade que eu não conhecia. O pessoal vai nos parques tirar fotos, né? De passarinho, de aves no geral. E é um trabalho bem bacana, porque leva uma criançada a ter um outro olhar sobre a fauna, né? Agora tem outra pergunta. Foi bom você me falar. Você acompanha sempre, você vai pelo parque, ele está olhando, não sei se você acompanha. Você acha que deu uma mudada, que melhorou? O Parque Carlos Botelho? Eu fui poucas vezes, confesso, né? Recente eu fui. Você já foi antigamente, né? Eu fui quando era criança uma vez, e agora recente, no começo do ano passado, ou desse ano, não lembro. Eu fui lá visitar, nossa, eu fiquei muito impressionado, porque eu não lembrava de como era quando eu fui criança, né? E aí eu fiquei, porque você vê lá um monte de bicho ali pertinho, lagarto, siriema, você vê um monte de bicho ali que você fala, caramba, né? Ó a riqueza que a gente tem, a diversidade que a gente tem. Agora tem... E ela oferece multas também, não? Não sei dizer, eu sei que eles tinham viveiro lá, até porque eu vi a estrutura, mas eu não sei se o projeto, né, perdurou, se ainda é existente projeto dentro do parque. Eu não sei se eles fornecem ainda lá, mas a estrutura eu sei que tem porque eu vi ao fundo lá, tá? E aí essa questão da proteção das áreas, né, quando o Estado determina que tem uma área de preservação, né, a gente tem ali o refúgio das araucárias
acho que é Edi o nome dela, ela está até recente no grupo lá, e ela também está lutando por essa área de preservação, está fazendo um belo trabalho, pelo que a gente tem visto. Nós vamos até lá visitar, acho que agora em julho, né? Agradeço o convite da Edi aí, Refúgio das Araucárias. Você vê que Pois tem é, que se ter não lei, fosse- tem que ter lei para uma coisa que nós Mas necessitamos. se não fosse esse tipo de gente, tá? Assim como o Marco, o pessoal lá do Botelho, com certeza muitas dessas espécies já não existiriam mais. Né? Ninguém Tá nem aí, né? conhecido. Não, o homem, infelizmente, ele não pensa no amanhã. Tá? Você viu esses dias aí, morreu uma anta aí, que ela Foi estava mesmo, toda ferida de caçada. caça. Né? Então, quer dizer, cara, um animal está no habitat dele, está ali vivendo, enfim, você vai lá para matar. Porra, mano, que é isso, né? Mas Hoje a a gente tem cabeça- acesso à carne, por exemplo, antigamente. Lá, Então, cara, pouco, era mas diferente, né? a caça era uma atividade para consumo. você mas- caçava para se E alimentar, daí né? você tem esses animais que eles são protegidos por lei, né? Não pode, né, consumir eles, você não pode predar. Né? Já, por exemplo, você pega javali, que está vindo agora, está devastando aí as Javali, se não me O ja- engano, tem um período aí que você pode caçar ele quando ele está destruindo. porque Plantação, ele não é nativo, Ele não é nativo, Ele né? não tem predador, você pega, né, esse javali. Mas aí você olha, por exemplo, um javali, um porco do mato que é nativo, que não faz. Aí o pessoal vai caçar porque não sabe se é javali. Então tem esse problema, né? E o javali não tem predador, ele acaba matando os outros animais porque ele é estrangeiro, foi E se colocado reproduz na muito, região, né, reproduz o- com muita é, facilidade. Bom, tá aí, né? Conversamos pra caramba, Tem assunto ficamos sabendo de muita coisa que não sabíamos, tá? Convidamos aí você, que está nos vendo, que está nos ouvindo aqui, entrar na página. Qual que é o nome da página? Reflorestamos MA, não é só colocar reflorestamos lá, você já Reflorestamos vai MA. tá escrito Ou lá reflorestamos SMA. também, né? Então lá você vai encontrar, É, com certeza, muita informação para aquilo que você está querendo fazer e não sabia. isso, pode É, mandar isso é mensagem legal. lá, a gente tem pessoal. Se que tiver vai dúvida, responder. manda mensagem que o pessoal responde, né? Se você quiser fazer parte de um plantio, trazer um familiar, um amigo, né? Tem aparecido bastante criança com a gente, que eu acho muito da Isso é hora. bom demais, porque uma desde execução, pequeno já muito você já boa, né? Você acaba vai- incentivando, Com educação conscientizando, ambiental, né? educação ambiental que faz falta no município. Né? Então, se você quiser participar, acompanha a página lá. Mensalmente nós fazemos pelo menos um plantio, tá? Nesse período que é mais gelado, que é frio, a gente faz as manutenções, né? Faz coroamento, coloca adubo, amarra no tutor de novo, né? Então, além de nós plantarmos, nós tentamos cuidar Qual a também média de plantio? do que a gente já plantou. Isso. Vamos lá. Durante um ano, uma média, quantas árvores mais ou menos aí é plantada? A gente geralmente vai muito pelo espaço, mas uma média é umas 20 árvores. Tá, por e dessas plantio. 20 árvores, as 20 árvores conseguem sobreviver? Não, Aí, não, né? não. Nem sempre uma muda ela vai sobreviver por N fatores, né? E a gente tenta depois replantar. Como a gente tenta acompanhar, a Você gente tem um vê- acompanhamento, né? Isso, a gente acompanha o local que nós plantamos, viu que morreu, vamos atrás, Vai vamos atrás. plantar. Já aconteceu de vandalismo, a gente foi e plantou o dobro do que foi vandalizado, né? Nós plantamos o dobro. Arrancaram por arrancar. Por arrancar, acho que a pessoa passou de madrugada lá, meio dona, né? Falou, não, vou quebrar isso aí. Arrebentou lá, ali na margem do passinho, né? Atrás da pai. Acabou quebrando, a gente foi lá, acho que ele quebrou, foi umas 4, a pessoa quebrou umas 4, a gente plantou 8, 10, entendeu? Então é dessa forma que nós Vai trabalhamos. ter em mais relação trabalho se ele quiser quebrar ao agora. vandalismo. A diferença é que a gente é paciente e que nem eu falei, o resto da vida. Entendeu? Nossa expectativa é o resto da vida. Eu sempre, antes do coletivo, eu já fazia plantio, fazia muda em casa, né? E acabou que eu pensei nessa ideia do coletivo e comecei a trazer. Então cada um vai se doar de uma forma, vai sempre ter gente para plantar ali do coletivo e sempre puxar Legal. mais gente, tá? Opa, é uma ideia bem legal e com certeza aí a tendência é que isso aí só cresça, né? Quanto mais gente envolvida aí nessa coletividade, com certeza árvores não irão faltar aqui na nossa cidade. E o que nós não perguntamos para você que você queria que a gente perguntasse? Eu acredito que, da minha parte, assim,
foi uma conversa bem bacana, né? Aquilo que eu queria passar em relação ao Abrangemos bastante coletivo, coisa, né? nós abrangemos, não fugimos muito do tema, né? E acho que isso é importante. Se a população tiver alguma outra dúvida, quiser mais informação, pode mandar mensagem lá na página, né? E a gente, talvez, quem sabe, aí numa próxima, a gente consiga explanar mais assuntos além disso. Beleza, tá aí. Conversamos aqui com Marcos Ravagnani, filho, certo? Do Marquinhos Paraná, que é mais fácil. Exatamente. Também. E da professora Kelly. Professora, que é Opa! Beleza. Bom, agora, o senhor Evandro, os seus patrocinadores. aí. Opa, deixa eu falar agora. É um patrocinador novo que chegou. Então, para você que, pro pessoal que gosta de, às vezes sai final de semana, né? Gosta de tomar uma bebida, aí você sabe que bebida e direção não combina. Bebeu De direção não combina, entendeu? Aí para você que precisa pegar uma viagem rápida ali, né? Tem essa agora aqui que eu vou te mostrar, esse. Meu parceiro que tá fechando comigo agora. Rapidez, economia, segurança. Opa, deixa eu ir embora aqui, deixa eu voltar. Porque é Ubergo, certo, Ias? Para você que... Pro pessoal, ele tá fazendo uma promoção, que é o seguinte, a primeira viagem... Quase deu certo, né? Uber Go. E Gol. Aí, assim, Ias, para você que tá começando, para você que quer... Faz a primeira viagem, eles estão fazendo a promoção que a primeira viagem é de graça. Você vai lá, acessa, baixa o aplicativo. A primeira viagem eu quero ir pra Sampa. Não, a primeira viagem é São Miguel Arcanjo. Vamos moderar também, né? Então, a primeira viagem para São Miguel você faz de graça. E aí você vai ver o trabalho deles, o conforto, porque para você pegar um Uber você tem que ter confiança, né? Tá. E hoje em dia tem muitos caras sem vergonha. Eu garanto para vocês que essa Ubergo fechou comigo e graças a Deus estamos ainda aí. É um pessoal tranquilo, um pessoal de segurança. E se tiver alguma reclamação, você entra no aplicativo e faz a reclamação também, porque todo mundo é passivo de erro. Ninguém é certo totalmente, né? A gente também é certo. Então, para você que quer pegar uma boa viagem, baixa o aplicativo da Ubergo. E quem tiver alguma dúvida, pode me ligar ou entrar pode falar pelo Instagram que eu tiro toda a dúvida. Tem o número lá, né? O 1597-6000-6602, né? E vamos lá. E outro também. 6.000 não, 600. Não, 600. 600, aí você 6602. Aí você me complica essa. 6.000, o cara não liga nunca pra ele. Aí é o seguinte, a Pitbuaços, não precisa nem falar, tá sempre com nós aqui. Pitbuaços Acaba contratando pessoas também, a turma do Pitbull, como tá difícil de pessoas querem trabalhar, não sei também o que tá acontecendo. Ou se é um frio também, né? Tem muita gente procurando um emprego, mas quando acha... Eu tô procurando, eu quero continuar procurando. Vou ficar só procurando. Então, a Fugas do Pitbull estava precisando de gente para trabalhar. A Pitbull Aço trabalha com aço, ferro, o que você precisa tá lá. Às vezes tem peças que você não precisa... Novos, usados, você encontra no Pitbull. E às vezes você não consegue encontrar essa peça nova lá que não tem, você vai na Fugas do Pitbull que você vai encontrar. Porque ali tem de tudo. Eu sempre falo que esse dia minha mãe estava precisando de uma peça de fogão, que era difícil. Na internet estava vendo, sabe quanto? Você só não encontra no Pitbull por enquanto, é muda de árvore. Muda de árvore vai fazer também. Porque lá encontra. Ele vai fazer lá um reflorestamento lá também. Ele vai começar a fazer isso aí também. E é o seguinte, esse dia minha mãe estava precisando de uma peça de fogão. E essa peça, eu fui no Mercado Livre, estava quase R$200. Foi no Pitbull, sabe quanto estava? R$40. Que economia, hein? Opa, que economia. Então, pessoal... Vamos embora. E outro também, que é meu parceiro, esse aqui eu não vou deixar de falar, né, esse? Que é o lanche catarinense, né, esse? Catarinense eu sempre pode, né? Quem já não comeu um lanche no catarinense? Então não tem como ninguém falar. O pessoal que é de São Miguel, que não... Quem falar que não comeu um lanche catarinense? Eu já comia e alguns anos atrás eu ia ganhar um. Vamos para 3, né, Yes? Deixa eu tirar 5 daí. Alguns anos atrás eu ia ganhar um. Deixa eu tirar 5 para trazer 5 lanches. Olha só. Opa, é esmola demais. Não, é só porque quando eu ia trazer, eu ia falar assim, não, eu não posso comer lanche agora, porque agora é a hora da minha janta. Como agora 9h30, ele falou, agora eu não posso. Nunca mais. Porque nós fazemos em sábado. Quando eu fazer em domingo, aí sim, eu vou trazer um lanche para você, né, Yes? Porque... Sempre nós estamos fazendo sábado, aí... Hoje é domingo. Mas hoje não tem conversa de corintiano, você sabe como é que é. Pra você que vai lá
É você que quer comer um lanche hoje, domingão com o pessoal, às vezes a esposa ali, não, hoje não é dia de cozinhar, né? Hoje é pra você pedir. Ainda mais que dia 12 foi dia dos namorados. Ó, pai, aproveita o domingão agora. É o mês, já estende, né? É o mês dos namorados. Né? Já estende de dia 12 para o dia 14, então hoje você vai comer aquele lanche nesse catarinense e pode pedir que vai até altas horas lá, até 2 horas, 3 horas já passou, tá lá. O Carlinhos salva a noite. Os caras trabalham. Carlinhos salva a noite, né, Yes? Carlinhos ele vai mais longe do que o Altas Horas da Globo. O Altas Horas não chega nem perto, Altas Horas perto dele é de manhã, Yes. Altas Horas do catarinense é longe. É de manhã, mas aproveitando também, agradecer ao Marquinho, obrigado, te conheço de vários anos, vários carnavais e assim, parabéns pelo seu projeto. Eu um dia quero participar com a minha filha, lógico, com as duas, né? Então, mas é que agora falta um pouco de tempo, né? Porque ele tava falando aqui, eu falei assim, pô, a Sabesp não vai e tal. Aí tava pensando... Não para de... Viu? O problema dele é que não para de aparecer vazamento. Vazamento pra tudo tá difícil, mas uma hora dá certo. Eu quero levar meus filhos, quero ensinar também uma educação para elas também. E elas gostam. Quiser acompanhar... Eu vou para acompanhar, elas vão cavar um buraco, vão plantar sozinho, né, Yes? Claro, eu vou dar vocês, já trouxe vocês, agora vocês têm que participar. Não só você, a população é bem-vinda, o movimento não é meu, é nosso, tá? É da população. E é um bem para todos, né? É por isso que a gente já determina como coletivo, que é da população. Se um dia não conseguir, outra pessoa quer fazer um plantio, vai, puxa o plantio, não sou eu que vou estar ali sempre, tá? E se por acaso eu tenho um lugar lá, tenho uma ideia, falo, pô, Marquinhos, aqui dá para nós plantar umas árvores aqui, posso mandar para você também no Instagram? Pode, eu ajudo com o maior prazer, se eu tiver disponibilidade. Ele analisa. Porque às vezes tem que fazer um ofício para a prefeitura também, né? Ou não? Sim, dependendo da área, você precisa solicitar e tal, mas assim, no geral, dentro do seu terreno ali... Não, eu falo assim, se olha assim, por exemplo, eu passo ali pelo Campo do Gijo, que eu já estava pensando aqui. Aquela área ali, do estacionamento ali, não é uma área boa para você fazer um plantio de árvore? Desde que a prefeitura... Então, mas você... Não, eu estou citando um exemplo, aí você tem que fazer um ofício para a prefeitura. Né? Você faz uma solicitação lá na própria secretaria, você abre um protocolo, ou por via e-mail, né? No protocolo, tem um e-mail lá da secretaria, tem um e-mail de protocolos também da prefeitura, você pode fazer por e-mail se você quiser. Se vocês não sabem como fazer, pode, né, me chamar lá, eu explico como faz certinho, não tem erro, né? Vamos plantar árvore aí. Legal. Obrigado. Então, né, Yes? É isso aí. Semana que vem estaremos de volta. Com certeza. Segunda-feira tem boletim. E aí, claro, né? Quem sabe um pouco mais feliz com o Brasil, né? Porque até o momento... até o momento a expectativa não foi realmente aí realizada. E nós estávamos em relação ao primeiro jogo, né? Porque todo mundo esperava um Brasil que... Claro, pelo menos fosse 2-0, né? Avassalador, não, isso que apresentasse um futebol melhor. Não, isso porque ganhasse, eu vou pensar para você aqui agora, eu e o Felipe Marquinhos, vamos sábado. Não, sábado não dá, sábado tem o Brasil, está ligado, né? Eu falei, mano, vai que, olha, se não vai desanimar muito. Não, pro pessoal que vai fazer churrasco, aproveita e fazer churrasco, com fraternização, que é legal. O legal é isso, né? Agora, se botar pro Brasil, você não tá no anime, não, porque o negócio vai ser bravo. Rapaz, eu torço pro Brasil, pro Santos. Ó, caralho, o momento não tá legal, não. E o Corinthians também, já sou sofredor, fala, pô, até o Brasil. Já, aí tá pior, aí. Não, mas desculpa falar, mas aí tá pior. Não, esse dia que vocês estavam na frente do Corinthians, ficou melhor que o Corinthians. Vocês estavam brigando ali, não estavam? Santos e Corinthians estavam brigando. Mas estamos vendo um time chegar perto do nosso ali, estamos quase chegando nele já. Não, o meu já vai chegar, na próxima chega. Na próxima ali tá os três, mais ou menos empareados ali, tá? Ligaram a máquina de novo, segura o Campeonato Brasileiro, que Santos vai buscar. Depois dessas tem que acabar. O menino Ney vai voltar, né? Marquei um abraço para você e boa sorte. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal. Evandro, você também, um abraço para você. Para nós, né, Yes? Claro. Não perca. Amanhã, a partir das 8 da manhã, eu estou por aqui com o melhor da manhã, tá certo? E o boletim informativo? Às 11 horas tem aqui o informativo ali. Deixa eu mandar um abraço para a dona Maria Estrela, que hoje ela não veio aqui, eu até estranhei a dona Maria Estrela. Não veio porque a dona Maria Estrela foi dançar ontem, deve ter chegado 3 horas da manhã, e essa hora, onde você acha que ela está? Tá certo. Ele é um exemplo, temos que seguir, né, Yes? Pois é, mas eu não consigo. Um abraço para a senhora, dona Maria Estrela, que a senhora
quando a senhora ouvir aí pelas redes Bora lá, sociais, sim, com certeza. a senhora se sinta abraçada por mim, por nós, né, Ian? Tá bom, então implante uma árvore. E plante não, duas, né? Não, ela no fundo do quintal dela tem um monte de árvore, Tem, né? ali tem uma floresta. Tá bom? Um abraço para todos vocês aí, um bom final de domingo e tchau. Valeu.